Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Bora para nossa live. E aí, o Fernando gostou da live, né, de domingo? Para quem não sabe, essa live eu gravei, né? Quase 4 horas de live, onde eu explico todos os mercados, odds, né, referências, o ambas, marca, o BTZ, tudo que tem na mentoria tem nessa live sobre o ambas. O over que eu não falei sobre tendência e frequência, mas o restante, de uma forma geral, tem tudo dentro da live, né? Então, se você quiser, igual eu falei, um valor até irrisório, um valor de R$ 200, que dá para poder ter uma base muito forte. E o melhor, comprando essa live, o que que eu estou fazendo? Para quem quiser fazer o upgrade para a mentoria, né? Depois eu dou esse desconto dessa live. Por quê? Ela é interessante até tanto para eu quanto para vocês. Por quê? Quanto mais vocês aprenderem a base, quando vem para a mentoria, tem menos dúvida. E o cara que compra a mentoria, que ele vem cru sem nada, eu tenho até mais trabalho para poder ensiná-lo. Então, ali é mais fácil para a pessoa estudar, entender aquela base. Quando vem para a mentoria, tem a base. Eu não vi a live toda, mas pelo que eu vi, é top. Ah, então, beleza. Fico feliz aí de poder ajudar, beleza? Quem é novo? Quem não sabe nada de virtual aí? Tem alguém que é novo? Alguém que é a primeira vez? Marcelo é novo? Começando agora. Tem alguma coisa. Básico. Se souber um básico, né, e ele tiver certo, é ótimo. O básico bem feito é melhor do que inventar loucura, né? A mentoria do básico ao avançado é a mentoria, né? Normal. Agora eu tenho uma outra gravada que vai até o intermediário, porque eu não falo sobre frequência e tendência, né? Mas quem quiser aprender, igual eu falo, pô, o cara fala assim, pô, a mentoria tá quanto? R$ 1.000. Aí na promoção tá por 700. Pô, não tenho. Cara, pega R$ 200, compra a live. E quando você tiver, você faz o upgrade para mentoria. Beleza? Ah, não, eu tenho dinheiro, eu quero comprar a mentoria que ela é completa. Então, paga ali R$ 700. Beleza? E outra coisa, eu vejo que alguns de vocês vieram pelo YouTube, mas não segue no meu Instagram, né? É @mentordudu. Então, quem quiser, segue lá também, porque eu faço caixinha de perguntas, essas coisas eu sempre coloco lá. E a partir de então, eu vou começar a colocar esses vídeos aqui no YouTube, né? Quem for daqui do YouTube, puder ir para o Instagram também, curtir, compartilhar. Então, vou estar gravando as lives aqui do Free, vou postar no YouTube, tá certo? Para poder ter esse engajamento aí, para poder chegar em mais gente e poder ajudar cada um de vocês. Tá certo? Que às vezes a pessoa está no YouTube, não acompanha aqui no Zoom, ou lá no Instagram também, vou começar a colocar as caixinhas de pergunta todas no Reels, para que assim vocês possam também acompanhar as dúvidas lá. Beleza? Começar falando. Todos entendem que o mercado ele depende eles são médias de cada mercado? Ou vocês não veem o mercado desse jeito? Como que cada um vê o mercado? Como vocês olham para o mercado? O que que vocês acham que seria o algoritmo ali do virtual? Fala, mentor Dudu, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Beleza? Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Diz. Você acha que depois da atualização da Bet, você acha que hoje é mais complicado um pouco você ganhar mais? Ou você acha que uns 2 anos atrás era mais fácil você ser lucrativo no mercado? Eu acho que uns 2 anos atrás, não, 3 anos, bota aí, que era aquela de 4 gols, era mais fácil do que a de 8 gols, né? É, Só que assim, o mercado ele muda constantemente, mas ele não muda de uma forma que fica impossível de operar, Isso.
né? Ele sempre atualiza e você entende o que que ele muda ali para você poder estar operando. O que que eu vejo sobre as atualizações? Geralmente vocês vão Entendi. ver que as pessoas usam os nomes aí no mercado de forma diferente. Mas, por exemplo, quando você pega um gráfico de média, as pessoas falam que é tendência, ali você tem uma média. Dentro daquele gráfico de média de mercado, você consegue ir para a frequência. O dia que vocês começarem a olhar isso de uma outra forma, por exemplo, entender que uma linha equilibrada não quer dizer com porcentagem, isso já muda também a maneira de você pensar sobre o mercado. Porque aí você tem linha ali com 35% que ela não abriu sequência. Então, aquela linha, ela veio abaixo, mas é uma linha que não teve sequência. Ela, para nós, ela continua sendo uma linha equilibrada. Então, são coisas que o mercado ele não muda, né? O que que vai mudar? Por exemplo, hoje nós temos a Premier, só vou te ligar aqui, tá com o cachorro aí latindo. Hoje nós temos a Premier, que ela é o quê? Uma liga que ela paga muito em bloco. Ela paga lá 3, 4, 5 over, 3, 4, 5 under. 4, 5 over, 4, 5 under. E por aí vai, né? Então a Premier, ela tem esse problema dela. Então muitas das vezes é você entender o que é que a liga faz para saber se dá para você operar ou não ali depois de uma entrada do que ela por exemplo, soltou um 2-1, você vai entrar no minuto no jogo depois e ela pega e segue ali pagando, né? Então a Premier ela não tem esse problema do pagar depois. Então é ter esse cuidado, né? Estou meio afastado do virtual. A tendência está igual a que estava na mentoria Nova Era. Da Nova Era, sim, é mesmo. Da Nova Era é mesmo. Então, o equilíbrio não Aí tu, está acompanhado com porcentagem. Sempre pensei que estava. Só um minutinho, Sérgio. Não, equilíbrio, por exemplo, o que que é uma linha equilibrada? É uma linha que ela não tem sequências, nem de over, nem de under. Automaticamente, essa linha vai bater de 35 a 50% de over. E às vezes, quando você olha para uma linha, tem linha de 30% que ela às vezes está equilibrada. Então, assim, se eu achar aqui gravando ali, eu até mostro. E o que que acontece dentro disso? Você pega aqueles 30% e quer contar como frequência para vocês. Às vezes são, vamos botar aí, horas. Para vocês, às vezes, pagou 20% under, vocês contam horas para cima, ela tem que pagar. Qual o maior defeito de vocês acharem frequência? Vocês pegam aquela linha que foi muito baixa e querem contar tantas horas para cima que ela tem que equilibrar. E às vezes o ponto não tá daquela linha ali. Ela tá de uma linha para baixo que, tipo, pagou 40%, mas ela teve sequências. Se ela teve sequência, ela não é uma linha equilibrada em porcentagem. Sacou? Aí quando você vai contar, a matemática vai dar errado. Porque a linha, por exemplo, uma linha 0-0, ela pagou 40%, mas teve bloco, tanto de over quanto de under. Na linha 01, ela vem lá com sequência só de under, ela pagou 30% de over. O que que vai acontecer? Você vai pegar aquela linha que pagou 30% como uma referência para seguir frequência. E não vai bater, porque é de baixo era a tua base. Aí o que que vai acontecer sempre na tua matemática? Isso eu estou falando de uma linha, ela pode acontecer duas, três vezes antes e você não perceber que ela vai parecer que está equilibrada. O que que vai acontecer? Quando ela chegar na hora que você quer, ela vai ter pago uma hora antes e quando você entrar, ela abre sequência de novo. Por isso que vocês não acham a linha equilibrada, certo? Fala aí, Sérgio, Mentor, conclui. posso falar? Então, Pode. assim, sempre quando eu tô no meu site, eu sempre verifico tendência, aquele gráfico lá, né? Aquele gráfico é Eu de verifico aquele média. gráfico. Pois é, aquele gráfico ali, no exemplo. Tu pega uma linha, vamos Hum, supor, tá reta final de linha, essa linha de 8 horas aqui. Aí eu verifico aquele gráfico tá baixo, né? Porque o mercado é na montanha russa, né? Aquele gráfico mostra que, um exemplo, tem uma linha baixa. Eu vejo que essa linha de 8 horas tá baixa. Eu não opero nela. Aí eu vejo a outra linha e vejo que aquele gráfico tá alto. Vamos supor. Eu vejo que a linha tá para 50% para over, né? Aí eu vou e deixo a linha de 8 horas passar e busco aquela linha de 9, no caso que ela tá para over, né? Aquele hum. gráfico, o senhor acha
gráfico ali, ele, ele é um gráfico que tá por tal, ou ele é verdade mesmo ali, aquela linha alta. Não, na verdade, aquilo dali, tipo Tu me assim, entendeu mais ou menos? é porque assim, quando eu comecei a estudar, eu quero que vocês entendam, tanto que vocês forem olhar, hoje a aba de horário, a minha, eu creio que de todos os sites que tem, a minha é diferente. A minha eu consegui manter o mesmo padrão de quando eu comecei, eu não mudei esse visual. O que que acontece com o gráfico lá? Aquele gráfico que você fala que é de tendência. Ele não é de tendência, ele é uma média. Por quê? Dentro dele, não sei se vocês repararam, até para usar ele, existe uma linha. Geralmente tem que ter uma linha no meio ali, marcando essa média. Ou vai ter site que ela vai trabalhar com uma média variável, de acordo com cada mercado, ou ela vai ficar fixa ali em 50%. Para que isso? O que está lá é o que está aqui. Só que como que está lá, e aqui só para vocês entenderem, se eu colocar lá em over 2,5, o que que vai acontecer? Aqui vai estar lá, ó. Imagine uma linha de gráfico. Aqui, ó, 20% vai estar lá embaixo. Quando vai 60, ele vai assim, ó, sobe. 65, sobe mais um pouco. 40, ele vai bater lá perto do equilíbrio. 60, sobe, aí mantém, mantém, mantém. 50, desce um pouco, aí desce, sobe um pouco, sobe. Ele vai ficar assim, por quê? É o que está aqui, ó, em porcentagem. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: aquilo é um gráfico de média, né? E eu, quando comecei a pedir aquilo para colocar em site, na época, era para trazer do mercado financeiro para dentro do virtual. Mas é uma coisa que, infelizmente, não funciona tão simples assim. Porque depois de eu ir desenvolvendo colunas, de eu entender o que que era coluna, de eu entender o que que era linha, de eu entender o que que era leitura de linha, de eu entender que o início fala com o final para dizer o que que vai pagar com o meio. Eu fui desenvolvendo outras coisas. E eu entendi que aquilo lá não fazia mais sentido, que era para ser um facilitador de quê? De eu entender de que quando ela chegava nisso aqui, ó, 40% está equilibrada, não está? Só para vocês terem uma noção, Se eu eu vou tá até com um hábito, printar a tela, ó. Aqui, ó, eu tenho na linha 11, ó, aqui, ó, ela está equilibrada ou não com 40%? O que vocês acham? 40%. Aonde, mentor? Você tá Na falando? linha 11, essa linha aqui de baixo, aqui, a última, a primeira aqui, né? Ó, Ah, tô vendo. Linha 11, né? Sim. É, sim. ela tá, pra mim, ela tá equilibrada, né? No caso, o senhor tá falando equilibrada no ambos ou no over? Aqui eu estou em O over. senhor tá falando da Eu over, estou né? em over. Ela pagou 40%. Ela está equilibrada ou não? Tá uma linha equilibrada. Eu vejo uma linha equilibrada. Tá. Qual a porcentagem do over por linha? De- Acho que 55, 50 ali, Não. Porcentagem de over por menos, hora é de 40 a 45%. é, né? Aí o que que eu fui entender? Assim, Ó, aí deixa eu concluir aqui. O que que eu fui entender estudando? Que ela era 40 a 45%. Aqui foi equilibrada na 11. Só que eu tenho o mesmo cenário aqui, ó, 40%. Ela foi equilibrada ou não? foi. Pra mim ela foi equilibrada, né? Foi? Então, se você Porque uma entrasse linha aqui de no meio, 40%, você como se tá tomaria numa, head, não tomaria head. eu buscaria oportunidade. Eu analisava a entrada certa, Então, dá pra buscar oportunidade nessa linha de 40%? Dá. aqui, o que que A minha você visão dá. usaria aqui? Você aqui teria oportunidade. Uma que você já teria oportunidade, por quê? Ela está fazendo uma leitura de linha que seria normal dela pagar. Se vocês usam padrão, você teria aqui um 5 mais, teria se empenado. Se você usa os placares igual falam aí de 2-0, de não sei o quê, ela não pagou. Então, assim,
olhando para a linha, ela não foi equilibrada. Por que que ela não foi equilibrada diferente da linha 11? Porque a linha 11, aonde eu tinha referência, ela pagou tudo. Ela não deixou de pagar. Aqui eu tenho a mesma porcentagem por uma linha que não teve equilíbrio. Por isso que eu peguei esse gráfico que você fala daqui, ó. No caso, o senhor falou, a linha 11 não pagou a média boa, mas na linha 12 ela pagou tudo. Isso, né? Não, lá na 11 ela pagou. Aí lá na outra eu não lembro, não. Eu vou voltar lá. O que que eu quero que você entenda? Por exemplo, ó, over 2,5. Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar e vou fechar o ambas. Beleza? Aí eu tô aqui. Como, ó, eu consigo entender. Eu pedi até para colocar no meu site como uma média móvel. Por quê? O over eu sei que ele é de 40 a 45. Eu preciso saber o que que tem aqui. A média de 40. Como é que eu vou saber na próxima hora o que que ele vai pagar? É isso que eu quero que vocês entendam na cabeça de vocês assim, ó. Eu deixo isso aqui no site ainda por questão até de vocês pedirem, né? Cliente pedir. Mas se você parar para analisar isso aqui, hoje, como é que eu vou olhar? Consegue entender? Por exemplo, aqui ela está na linha 00, que é a linha que está atual, né? Como que eu vou saber aonde eu entrar? Qual minuto eu vou entrar? Ou por que que eu vou entrar? Ela está pagando já acima da média. Ela já está pagando acima da média 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Beleza? Já está 6 horas acima da média. Então eu não entro aqui porque é uma linha ruim. Então aonde que eu procuraria uma linha boa? Ó, euro explodiu. A super. Vem sempre aqui perto da média, ó. Sempre explodiu, tal. Vai descer, vai subir, vai fazer o quê? É uma falsa Então, no sensação que caso aí, vocês estudam. Ó, aí mas dentro assim, do que vocês estudam, por exemplo, o que que você vai ter que buscar? Ela veio 1 hora abaixo, duas. Uma abaixo, uma. Aí aquele, ó, duas. Aí aqui, ó, já está com duas. Ah, então ela tende a subir, porque o máximo que ela ficou aqui foram duas. Mas beleza, a Premier ficou 2 horas aqui. Eu vou lá para a aba de horários. Premier, aonde eu entro? O que que você vai procurar? Padrão, por achar que ela está devendo. mentor, Ah, só me desculpa se eu estou incomodando o senhor, assim, eu, quando eu estou analisando, eu sempre analiso a tendência, ela é muito importante, né? Você falou que ela, então, só o, para você o- poder. Vou até te cortar de novo. Aquilo é média, não é tendência. média, média, agora É eu que as vou, pessoas botaram ah, tendência, porque quando eu falei que eu ia vender mentoria de tendência, aí todo mundo começou a botar tendência para poder vender também. Aquilo é média de cada mercado, não é tendência. Aquilo lá são porcentagens que você tem aqui do lado em gráfico, nada mais. porque assim, assim, as minhas análises, elas são, eu não opero com padrão, por exemplo, acima de 2-0, esse aí eu não, assim, cada pessoa tem uma análise diferente, né? O senhor tem uma análise Sim, diferente, eu tenho uma análise diferente, alguém cria um método, sim, entendeu? E eu tenho uma análise diferente, eu opero totalmente diferente. Eu só opero na aba de 2,5, né? O horário normal, onde eu busco as oportunidades na liga que eu gosto, e na aba de 2,5 eu tento buscar o 2,5, ambas marcas, 5 mais, o 3,5, entende? Eu não opero ah, tipo, aqui está um 2-0, aqui não. Não é tipo que as pessoas que fazem isso, tudo bem. Se as pessoas lucram, tudo bem. Assim, eu já, como eu falei pro senhor, cada um, cada pessoa tem uma análise diferente, entendeu? Por isso que eu falei tendência, porque se a linha, aquela linha que tá abaixo é porque a Bet tá recolhendo e quando ela sobe é porque ela vai pagar, entendeu? Aí o senhor falou que é média, então tá tudo bem, entendeu? é porque aquilo ali é uma média. Por exemplo, aquilo lá que você falou que ela pagou pouco, embaixo ela pagou pouco, ó. Em cima agora ela tem que pagar muito ou pouco. Lá é a mesma coisa. O que que Entendi. você acha que ela tem que pagar agora? Não, repete bem, por favor. Você falou que olha para lá para poder ver se ela pagou abaixo da linha. Aqui eu sei que ela pagou 25%, tá abaixo. E na hora atual, o que que eu faço? Mas aqui ela pagou 25% ainda.
Aqui na falta ainda o quê? Falta um, dois, três, quatro. Quantos jogos faltam para ela terminar a linha? Dependendo também da reta final de linha, né? Muitas vezes ela tá devendo. Se ela dever, ela vai pagar. Se a média lá tá baixa, ela vai pagar pouca. Agora na próxima, se ela tiver alta aí, ela pode dar uma soltar, soltar assim, pode ser que ela pode soltar na média ou pode ser que ela possa soltar acima da média, O entendeu? pode ser, você não tem, como é que eu vou dizer? Você não tem certeza do que você está vendo. É isso que vocês deveriam parar para estudar e tentar entender. Assim, ela não é porque ela soltou pouco na linha de baixo que ela tem obrigação de estar devendo. Ela pode ficar sem pagar 4, 5, 6 horas. Então ela vai ficar devendo cada vez mais e você ficar cada vez mais devendo na banca, por achar que ela está devendo. É mais fácil o mercado que está devendo você esperar ele explodir para você poder buscar o que você quer depois, né? Não pegar aquela tal Isso máxima que que eu todo tô te mundo falando. fala. Então, assim, do que Exatamente. necessariamente você achar que ela vai equilibrar. Ela não vai equilibrar pelo aquele gráfico de média. Eu já falei sobre isso. O gráfico de média ele foi criado. Eu comecei a média de 3 anos e poucos atrás, pedi para colocar nos sites de onde eu trabalhei, que aquilo eu achava que era um adianto para eu poder entender. E depois eu fui desenvolvendo outras Mentor, coisas. Ah, eu falo a respeito do senhor que há uns 2, 3 anos atrás, né, eu operava sempre com banca de 1K e 200, né? Trabalhava com, eu hum, sempre, eu sempre buscava ali a semana fechar lá com 2K. Eu operando um ano atrás, o ano passado mesmo, né? Eu consegui dropar uma banca de 1.500 para 2.400, tá? Então, eu tava no ritmo, né? No ritmo do mercado. Digo ritmo, a gente tá operando todos os dias, né? Mantendo a gestão, a meta e tal. Eu achei, só que eu parei. Eu parei um tempo, né? Porque aconteceram as coisas. Todo mundo acontece no mercado. Aqui é um cara que não quebra banca alta, aqui é um cara que não passa por não, mas dificuldade, segue, senão eu não vou né? As conseguir pessoas. concluir. Tu vai falar da tua vida e eu vou vender mentoria tua de sofrimento, Aí eu cara. vejo, aí o que que acontece? O senhor acha que hoje, para soltar um 5 mais é mais difícil do que antes? Eu acho que hoje para Não. soltar um 5 mais é mais difícil. Ou não tem nada a Por ver quê? isso? Assim, eu não sei, depois dessas novas seleções que ela colocou, né? Tirou algumas seleções e botou essa nova. Eu acho que hoje é mais difícil. É porque vocês. Vai depender também das análises, né? Não, não tem nada a ver, mano. É que vocês usam muito Não, time. né? Aí, como botou mais É, né? time, vocês bugam. Não tem, velho. Não É, existe, não. Beleza? Mas deixa eu. beleza. Senão, eu não vou conseguir falar. Deixar tu fazer a live. Mas vamos lá. Israel, o que é essa porcentagem em cima? A porcentagem em cima, ela é mesmo a matemática da do lado, só que ela é referente à coluna, certo? Na vertical e a outra na horizontal, tá? São as porcentagens. É, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que vocês têm que pegar e entender sobre o mercado? Over, ambas, under 1,5, dois gols, que é o nosso maior problema aqui, é o mercado que ele não é um nem outro, certo? E o âmbar não. São coisas que acontecem. Então, o que acontece sobre isso? Dentro do que está acontecendo agora aqui, na própria euro, o que está faltando? Para o lance que vocês olham faltando. O que falta aqui? Ela pagou muito, mas o que falta? Se ela pagou muito, falta alguma coisa. Por quê? A coluna eu analiso só sequência, ó. Se ela não tem sequência. Falta under, falta 3-1, 0-0. Ela soltou o que eu ia falar. Mas enfim. Na verdade, o que estava faltando? Faltava o ambas e o 1-1. Aí o que eu quero que vocês entendam? Se estava faltando o 1-1, ela soltou o placar antes de vocês concluírem. O que eu vou buscar de 1-1?
ambas e eu saber se para eu pegar esse 1-1, vocês entenderem o que que acontece. Qual o placar de empate que ela me soltou na linha? 0-0 e faltava 1-1. Beleza? O que que acontece aqui onde ela pagou? Eu tinha 1-1, que é empate, e o 2-2, que é empate. O que que ela devia? Empate. Então, se ela devia o 0-0, 1-1, deve o 3-3, o que que ela devia? Empate. Aqui, eu tenho referência para 0-0? Até teria. 35, 38. Só que como ela soltou o 3-0 antes, provavelmente ela não viria com o 0-0 agarrado aqui. Ela pode vir com esse 0-0 aonde? 4-1, 4-4. Beleza? Provavelmente ela ainda vai pagar mais um over aí para enganar nós e depois ela vai abrir sequência. Então eu esperaria para tentar buscar o 0-0 ela soltar um outro um outro over e depois ela vir no under. Porque o que acontece, mesmo ela tendo ela pagou muito, eu não tenho referências de under. A única referência que eu poderia ter para tentar buscar um under seria o 0-0, que era o quê? O 2-2. Ver se no 2-2 ela pagava o 0-0 como um empate, por estar faltando empate na linha também. Entende? Então, isso que vocês têm que ir desbloqueando da cabeça. Por exemplo, eu não olho o 2-2 como um 2-2. Eu olho ele como um empate, como um ambas, como um over. Eu não olho como 2-2, que é o que a maioria das vezes vocês olham e aprendem no mercado, né? Então, é basicamente vocês entenderem que o placar ele é mercado. O placar não pode ser considerado em número, beleza? Porque se você pegar de uma maneira até simples, ó, sei lá, um 4-1 da vida, eu pegar e falar assim para ti, ó, aqui, ó, pagou over no terceiro, aqui não pagou. Aí se eu vier, ó, aqui, só teve esse daqui. Aí, se eu pegar um 4-0, ó, ó, não pagou aqui. Consegue entender? Então, automaticamente sobre isso, vocês vão cada vez mais olhando assim: ah, eu olhei em 48 horas, está pagando tudo. Eu tenho certeza absoluta. Soltou outro empate, tá vendo? O que eu dependeria? Empate. Soltou 1-1. Então, assim, ó, o que que acontece dentro disso? É vocês olharem, de uma certa forma, o mercado para estudar ele se comporta, o que é sequência, o que não é, o que é realmente uma linha equilibrada, o que não é, a média de cada mercado que tem que pagar e o porquê que tem que pagar. O porquê que ela veio de muito over e continua pagando 1-1. Consegue entender? Isso vocês procuram entender. Tenta entender o porquê disso. Sabe? Não tenta entender que depois de um 4-0, sei lá, da vida, ela tem que pagar um ambas em 3 tiros. Aqui ela pagou, aqui ela pagou, aqui pagou, aí aqui pagou, ó, aqui pagou, aqui pagou. Ah, aí é 100%. Em 48 horas depois do 4-0 ambas. Beleza. Eu tenho certeza absoluta. A hora que você aumentar a sua mão e vier um 4-0 aqui, ela vai vir uma sequência de under desgramada que você não vai conseguir recuperar. Vai pagar tudo, menos o seu ambas. Então, não se preocupa com isso. Você pode se preocupar com 4-0 o quê? Pô, ele é um over sem ambas. Pô, ele é um over sem ambas, então ele pode voltar com ambas, não. Eu tenho alguma outra referência que me leve a under 1,5? Pô, tenho. Então, esse 4-0 ele pode me ajudar no ambas, não. No under 1,5. Ou se for no próprio over, sem ambas. Mas ele não vai me ajudar no ambas, porque é um mercado que não tem nada a ver com ambas. 4-0 é over sem ambas. Entende? Então, aí com isso, vocês vão mudando a cabeça de vocês sobre o mercado, né? Tem alguém com o microfone ligado aí, o cachorro latindo.
Não, ó, eu não olho tanto o odd confronto, igual outro colocou aqui, deixa eu até ler. A 41, 44 seria uma entrada para over, olhando só a frequência da mesma linha. Não existe frequência da mesma linha. Frequências são horas. O que você está querendo dizer que não é frequência, seria uma leitura de linha, né? Frequência é quando acontece algo embaixo e eu dependo que aconteça para cima. Aí eu tenho frequência. Olha o 0 a 0 aí. Beleza? Então aqui, ó, pagou o 0 a 0. Aonde? Era até aqui que ela teria que pagar. Por quê? O 0 a 0 era o único lugar que eu tinha como um empate que ela teria que voltar em cima do 2 a 2. Nesse cenário aqui, eu não posso pegar o 2 a 2 e falar que ele vai me pagar 0 a 0 toda hora em cima, ó. Aqui pagou um, aqui não pagou, aqui não pagou, aqui pagou, aqui não pagou. Eu não posso usar ele como padrão, ó. Não pagou, não pagou, não pagou, não pagou. Não pode usar ele como padrão. Por isso que eu falo do padrão. É do que eu estou enxergando dentro do mercado atual. Consegue entender? Então, aqui eu sei que eu dependo dele como empate, não para under 1,5. E qual empate que está me devendo? 0 a 0. Aí aqui já é outra história, é o que está devendo. Beleza? Então, assim, mudar a cabeça para parar de procurar padrão é complicado. Cara, eu acho que complicado é fazer tudo que está errado. Desde o momento que você procura entender, de querer mudar, de querer algo melhor para a sua vida, é difícil. Se fosse fácil, fácil eu falar para você. Tem um a 2 dá 3 tiros em under. Tem um a 2 dá 3 tiros em ambas. Isso é fácil. Agora eu vou falar para você poder estudar e que mercado é mercado, placar não tem nada a ver com o mercado. É você querer saber se quer mudar ou não, né? Alguém falou alguma outra coisa aqui de ódio. A odd é importante na sua análise? Não. Só quando eu entro em linha muito ruim para ver se ela está equilibrada. Mais nada. Dudu, a cada hora a Bet tem que pagar todos os mercados, tipo Zamba, Over, né? O ideal é que ela pague dentro de porcentagens, né? Por isso que a gente fala de porcentagem. Tipo, Over 2,5, ela tem que pagar de 40 a 45. O ambas, a média dele é 50%. Under 2,5, nós temos a média de 55 a 60%. O ambas, o under 1,5, média de 20 a 25%. E o 0 a 0, média de 2 por hora. Então, isso é uma média. Ela tem que pagar. Empate, ela paga a média de 20%, né? A gente tem de 20 a 25, né? Que fica girando em torno disso daí. Que ela tem o 0 a 0, às vezes ela paga mais 1 a 1, às vezes paga o 2 a 2, né? Por exemplo, aqui, ó, na linha de baixo, nós temos o empate 1, 2 a 2, 2, só, vieram 2. Aí, o que que ela fez na linha de cima? Já pagou aqui, ó, 1, foi o 0 a 0, pagou 2, 1 a 1 e pagou aqui o 0 a 0. Beleza? Se aprender a encontrar a frequência ajuda muito a entrar nas linhas fortes, correto, Dudu? Sim. A frequência vai te dizer se a linha é over ou under. Aqui nesse caso, não precisa nem você estudar sobre frequência, você tem uma noção do que está acontecendo atual, né? Se, por exemplo, aqui na Euro, ela já pagou muito over, ela poderia já virar under. Só que a gente não tem referência de under aqui nesse caso. Então se torna até complicado de entrar. A não ser o 0 a 0 por conta do empate, tá? A partir de quantos jogos podemos considerar sequência? Sequência de over são 4 overs ou mais. Sequência de under, 5 ou mais. Beleza? O que você tem que entender? São sempre médias. Por que o de over são 4 e o de under são 5? Sabem dizer? Uma sequência de over são 4 ou mais. Referência de under são 5 ou mais. Por que na minha cabeça, do que eu estudei, eu cheguei a essa conclusão?
Hein? O que under tem mais do que over. Exatamente. Então acaba que ela diminui, né? Ou aumenta ou diminui de cada mercado. Tanto que o ambas, ele por pagar muito, é a mesma coisa. São cinco ambas, já se torna uma sequência, e cinco não também. Uma sequência de ambas não. Beleza? Ó, mesma coisa aqui, ó. É, na Sula, o que que vocês olham para a Sula e, e vê do cenário atual dela? Equilibrada. Mas o que que a Sula tem de anormal nessa hora? Tem duas coisas acontecendo na Sula anormais. Não, ela pode abrir sequência, não é algo anormal. Está picada. Ó, ela pagou acima da média, over 3,5 5 mais, pagou acima da média dois gols. Vocês não conseguem olhar, tipo, dois, três, quatro, cinco, seis, dois gols. Ela está com 30% de dois gols. Então, assim, automaticamente ela já está perigosa. O que que eu poderia entrar aqui na Super era o seguinte: Super 5255, beleza? Para over ou ambas. Por quê? Over ou ambas. A 49, se ela paga antes, eu aborto. Porque ela tende a pagar over. Por quê? O mercado de under 1,5, ela pagou nas referências. Todos os dois gols, aonde ela teve oportunidade, ela foi pagando em cima de referências para dois gols. E aonde tinha over, ela soltou over. Então, o que que vai acontecer? Como ela é uma linha que está pagando muito 3,5 e 5 mais, só soltou um over 2,5, a probabilidade que ela me entregue mais um placar bom ali no final, para ela virar a linha e de repente negar. Por quê? O cinco mais, ele geralmente é um placar que ele busca muito o próprio under em cima dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar a linha de cima, aonde ela negar um 5 mais, provavelmente no outro ela volte pagando. Certo? Então seria uma oportunidade na próxima linha. Eu vou ter que esperar ela falhar para eu poder entrar. E aqui nesse caso eu poderia entrar 5,2, 5,5, ou no ambas ou no over, que ela tem que pagar um dos dois. Certo? O único problema que eu tenho, até no ambas aqui, que eu vou até olhar, é que ela está devendo 4-0 e o 5 mais time. Ah, não, ela pagou lá na cabeça. Ó, Quito, Porto Alegre. Ela tá devendo 4-0, certo? Então seria o meu único problema. Aí seria esse 4-0 dela soltar. Então, para eu não correr o risco, eu poderia até entrar nesse, ó, 49 anos, poderia entrar 52, 55, certo? Já soltou o under. E ela falta soltar, querendo ou não, mais empate. Aí provavelmente ela, assim, ela deve o 4-0, mas ela tá faltando 2-2, sabe? Um 3-3 da vida. Então provavelmente ela poderia soltar um ou outro. 3-0, né? Então, o ambas aqui, mesmo ela estando devendo ambas, eu teria um pouco de receio. Até porque ela já tem três jogos com ambas não. Então ela pode soltar o placar de over sem ambas, entendeu? Aí o que que eu vou usar? Eu não estou preocupado aqui, eu estou preocupado a minha referência de over. Aí eu iria usar a referência de over, certo? E provavelmente ela teria que soltar já seco na 52. Seria o certo dela fazer isso nessa linha. Soltar o over na 52, certo? Eu não estou nem vendo o ódio. Como é que tá o ódio aí? Tá vendo? Ela pagou ambas?
Então, o ambas, eu só tava com medo de pagar um 3-0, sabe? Um a um HT, né? O ambas até estaria certo, mas eu tava com medo do over sem ambas. Pra ela poder seguir a sequência do ambas, não. Ela veio com muito 5 mais. Então, assim, ó. Aí aqui era questão até de uma escolha de cada linha. Ela tinha ambas e over, né? Escolheu o que seria mais saudável para poder fazer. Em cada. Ficou num a um, né? Ela soltou aquele outro com 2 gols ali, foi o que me bugou também. Aí ela soltou um a um aí. Provavelmente ela soltou esse um a um por causa desse outros com 2 gols aqui, ó. HT importa. Assim, ó, resultado HT. O que que vai acontecer com HT? Mesma coisa. Por que que ela soltou? Foi um HT, não foi, Vidinho? Provavelmente. Ó, eu tenho aqui, ó, 0-0 HT, ó, e 1-1 HT. Beleza? O que que ela fez, ó? Empate HT, tá? Ela respeitou outros com 2 gols, respeitou ambas, respeitou o empate HT. Então ela pegou as 3 coisas que ela deveria fazer, ela pagou, só não pagou o over. E eu achei até dela pagar um 3-0, um 4-0, algo do tipo, para poder não compensar. E enganar e ir embora, né? No ambas não. Por quê? Ela soltou muito 3,5, 5 mais já na linha, né? Qual dia vai estar no YouTube? Provavelmente hoje. Só vou esperar o renderizar e vocês vão acompanhando lá. Eu vou estar sempre deixando dicas, né, do que vocês podem usar, né, ou não. E assim, vocês entenderem que não é um padrão, porque cada momento vai acontecer de um jeito. Quando que a gente vai abrir uma live que vai ter aqui nesse momento de ela soltar um, dois, três, quatro, cinco, 3,5, 5 mais, né? Não é comum isso acontecer. Então, cada live vai ser de um jeito, cada hora vai estar de um jeito. Outra coisa que vocês podem usar, é, por exemplo, aqui nessa linha atual, quem não quisesse nem para o 55 aceitaria um head de um tiro. De que, ó, um over, 2 under, um under, um over, 3 under, um under, um over. Três, teria que pagar na 52. Não pagou, optei pelo over, não pelo ambas. Seria admissível aceitar o head de um tiro. Certo? Aí é o que eu estou dizendo, cada hora vai de um jeito. O que que ela fez? No máximo que ela passou foram 3 na linha. Então ela já está 4 under, provavelmente ela pode ir embora, né? Então vai vocês sempre ir olhando o que que ela vai acontecer e saber se vale a pena seguir ou não. Beleza? Ela pagou, bora, mas é capaz de nem pagar aí. HT foi empate E de novo? mentor, Foi? Dudu, fica até bom da gente pegar placares corretos, né? Quando a linha deve gol também, né? Reta final de linha, ela devendo ali, fica bom o cara sempre jogar uma moedinha no 2x2, né? 3x2. Não, cara, o placar, na verdade, o ideal é você nem buscar o lance do placar. É você pegar e. Ó, por exemplo, aqui foi embora. Ó. Aqui não tem nem nada. Aqui na Euro, né? No caso aqui, essa linha, ela pagou 40%, ela entrou anda em máxima, né? Para quem tá operando em Uber, por exemplo, tá a 2,5, né? Aí ela já pagou muito aqui nessa linha aqui de baixo, 60%, né? Então Mas significa foi que o que eu nessa falei, linha ó. aqui, Daqui, ó, da Euro, o que que você tem que entender? Ela tinha que virar under, mas só que você não tinha referência de under. Entende? E a Euro entendi. era que estava faltando os empates, não era isso? Se eu não me engano. Não tinha empate Mas na Euro. Mas também não linha tinha Uber, referência no, de empate. Hã? como essa linha pagou 60%, essa próxima linha aqui, ela seria mais under, né? No caso, que ela já pagou muito aqui, né? Não, às vezes não tem nada a ver, ó. Quer ver uma linha da Premier que eu Tem até não, né? falei na live de meio-dia? Ó, aqui não deve ter pago. É porque eu pensei que ia ver. Agora tá entendido. Quer ver, ó? Só para você entender aqui, ó. A live foi meio-dia. Cadê o negócio? São que horas agora?
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meio-dia. Aqui, ó. Ela tinha pago 55%, ó. Quem tava na live meio-dia? Que eu falei, teve algum aluno que falou, ela não vai pagar. Eu falei, pode ir, que ela vai pagar até ela soltar um 3-0 e 4-0, ó. E ela veio pagando, ó, até aqui. Aí depois ela 3, aí daqui hoje eu não entraria mais. Então não tem nada a ver a questão da porcentagem, isso é o que ela às vezes diz que vai acontecer. Por exemplo, a Premier agora ela já me disse que ela vai mudar o mercado de novo. Ela tem de um mercado agora mais ambas e um mercado over na hora de cima, certo? Aí o que eu vou fazer? Ambas eu tenho referência onde? Aqui, ó. Ambas. Ambas eu tenho aqui, aí tem aqui. Over eu tenho aonde? 3-0. O que que eu vou tomar cuidado? Como é que ela vai vir aqui? Se ela não vai pagar antes, se ela vai pagar na 0-0, aí eu espero 3, 6, entro 9. Até porque a 6 a coluna é ruim. Aí eu tomar um cuidado da linha. A Sula lá é capaz de não ter pago. Ó, não pagou. Tá vendo? Então, assim, é um lance que aqui, como ela negou na 55 e veio ambas, na 52, perdão, eu aqui largaria a mão. Por quê? Na leitura de linha, que é aquele lance que eu falo para vocês do segundo, terceiro, quarto, quinto, tiro que vocês dão. Aqui não havia necessidade. Por quê? Se eu optei aqui pelo over, ela pagou 1-1, já era. Por quê? Ela já tinha na leitura de linha, o máximo que ela fez foram 3 under, ó. Aí aqui eu teria que entrar o quê? Tiro seco. Não pagou, eu aceito o head. Beleza? Agora, onde eu poderia seguir se ela não me entregasse o ambas dela? Aí eu sei que na 55 viria o ambas ou ovo, tá? A euro. Ó, a euro 59, se eu não me engano, esse horário acho que nem tem, né? Mas, por exemplo, ó, aí o que que muda da euro? A euro, o que que ela veio devendo que vocês acham que ela fez na sequência? Ela veio com sequência de empate. Beleza. Mas você quer Então, saber o porquê, né? não, assim, ó, para cima, para frente, né? Olhando para frente. O que que eu vou fazer agora na euro? Tá difícil, ó. Esperar ela equilibrar? Ela veio de sequência de ambas não junto, que ela veio com o mercado de under 1,5. Ela não tem ambas. O que que eu poderia fazer? Se eu não me engano, se eu não me engano, a 59 nem tem, né? Então eu sei que lá na frente eu tenho referência de ambas, lá no início. Então ambas lá poderia ser mais seguro, certo? Só que o que acontece? Ela quebrou uma sequência de under e uma sequência de ambas não. O correto aqui, para quem divide stake e tal, joga com, até como proteção, ó, e ela negou ali o ambas de novo. Aqui, como eu não tenho referência de over por ter 4 overs, se eu dou 2 tiros, eu não sei onde ela vai pagar. O que que eu sei? Que provavelmente na 2 e 5 ela teria que pagar um over e ambas. Provavelmente um 3-1 para casa, um 3-2 para casa, no mínimo um próprio 2-1 de novo. Pode pagar 1-1? Pode. Dificilmente ela voltaria com 1-1. Por quê? Ela pagou muito empate lá na frente, na linha de baixo. Então, se eu fosse usar moeda, por mais que pague, não seria o momento ideal de eu usar essas moedas aí no início. Uma que eu não tenho referência de empate, ela na linha de baixo pagou muito, então nesse início eu não usaria, certo? Usaria ou ambas ou o over. E provavelmente casa vencendo, certo?
Então, são coisas que vocês podem ir juntando de informação para poder saber o que ela tem que fazer ou não. Aqui nesse caso, eu falei de entrar ali, por quê? Como ela veio de sequência de under 1,5, dificilmente ela pode até voltar, mas dificilmente ela voltaria no under 1,5, entendeu? Então, se ela não tem que voltar no under 1,5, pode acontecer de voltar, né? Que é do mercado, mas a probabilidade é que não. Então, eu entraria ou em ambas ou over, e buscando um placar de casa vence, certo? Por que casa vence? Vocês sabem? Porque tá faltando? Ela pagou 2-1, pagou 2-0, sal pouco, referência. Todo mercado de casa vence e fora vence, ele é dividido por quê? Vocês sabem? Por empate. E o que que aconteceu lá? Ela vinha fora, fora, empate, empate, casa, casa. Aonde eu sei que ela pode voltar para fora de vez e não respeitar mais nada? Se tiver empate. Se não tiver empate, provavelmente ela segue pagando casa vence. Se ela segue pagando casa vence, eu tenho 2-1 como referência de casa vence. Então a probabilidade era de vir um casa vence. Um 4-0 aí. Certo? Conseguiram entender ou não? Aí aqui, que é aquele lance que eu falo do placar. Aí é você caçar o placar, o que que falta, o que não falta, o que que ela pode fazer, o que não pode. Enfim, certo? Mas aqui é a questão do mercado. Eu sei que falta o mercado de over, porque ela quebrou uma sequência. Eu dependo do casa vencendo e dependo do empate. Aí pode até ser que na 5-8 aí ela siga com o empate dela pagando. Beleza? Então, assim, ela pode ser que ela pague o empate aí seguido, tá? Porque ela quebrou uma sequência também de empate. De âmbar não. Não, como ela quebrou ali com 4-0, não fica difícil o âmbar não, porque ela deve o ambas, ela veio de sequência de âmbar não. Ela quebrou, ela falta voltar em ambas. E aqui tem referência de ambas, tá? Então não fica, não é algo tipo que não fosse coerente de você fazer, não. Beleza? Fechou, gente? Alguém tem dúvida? Se não tem dúvida, tem dívida. Então, na próxima aula, tiramos as próximas dívidas. Fechou? Então é isso. Vou nessa. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Vou tentar fazer essa aula diariamente e postar aqui no canal do YouTube. Então, espero que vocês também compartilhem, comenta, curta, segue o canal para poder estar ajudando a crescer aí e também animar de eu estar gravando os vídeos. Beleza? Então, fiquem com Deus. Eu vou passando dicas para vocês aí. Um forte abraço. Fiquem com todos com Deus. E é isso. E lembrando, o Instagram é Mentor Dudu e o canal do YouTube, Mentor Dudu. O canal do Telegram, Mentor Dudu. Então, tudo muito fácil. Pode falar, meu mano, antes da gente ir embora. Levantou a mão, abre o coração. Ah, não? Então é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã, às meio-dia. Um abraço.